Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje nós vamos ver como foram os meus aportes neste mês de junho. Vamos pro vídeo. Nesse mês de junho, nós tivemos uma forte queda na Bolsa de Valores e como vocês podem ver no gráfico que eu vou deixar aqui na tela, nós perdemos uma barreira que era muito importante para nós, que era a barreira dos 100 mil pontos da Bolsa de Valores. E no final das contas, o quanto que isso é interessante ou não para nós investidores? Bem, depende um pouco da sua estratégia, mas se você tiver uma estratégia voltada exclusivamente para dividendos, eu acredito que você está na melhor oportunidade que já existiu em muitos anos. E por outro lado, se você tem mais uma ideia de obter ativos para uma valorização, por conta de todo o cenário macro, até um pouco menor, o cenário aqui no Brasil de uma inflação muito alta, pode ser que esses ativos eles demorem um pouco para performar da maneira como você espera, e pode ser que seja também ali uma oportunidade interessante de você montar uma posição nessa empresa, para que quando então esse cenário macro que está bem prejudicial para nós, ele voltar um pouco para a normalidade, você possa ali angariar um valor muito interessante, conseguir um ganho de capital bem alto em relação a todo o seu investimento que você colocou ali. Bem, mas independente de qual estratégia que você adota, dividendos ou valorização de empresas, a Bolsa de Valores ela está no seu patamar histórico mais baixo em relação ao preço-lucro que já foi reportado, considerando ali algumas variáveis, considerando também que a Vale e a Petrobras são bastante representativas no índice e elas acabam puxando ou retraindo um pouco essa conta, mas de qualquer forma todas as empresas, no meu ver, elas estão ali com uma lucratividade bem legal. E falando um pouco dos fundos imobiliários, nós tivemos ali uma questão um pouco complicada num fundo de agro, mas isso eu vou trazer para um próximo vídeo para a gente discutir um pouco mais a fundo. Mas independentemente dessa situação específica, nós tivemos um mês quase que lateralizado para os fundos imobiliários e isso faz com que nós tenhamos ali uma certa oportunidade de comprar ativos bons e não ter uma perda ou um ganho patrimonial muito alto, que pode fazer com que para o investidor iniciante que não está acostumado com essa volatilidade, fique um pouco mais tranquilo em investir nos fundos imobiliários. Inclusive, se você quer saber o que é melhor, fundos imobiliários ou ações, para você que é iniciante ou para você que já é um pouquinho mais avançado, vou deixar aqui no card um vídeo que eu acabei de fazer, que é basicamente comparando o que são os fundos imobiliários e o que são as ações e qual deles é melhor para você. Bem, e o que eu fiz nesse mês de junho? Eu sigo sempre um método que consiste em aportar basicamente 4/5 do aporte que eu tenho em fundos imobiliários e 1/5 em ações, ali considerando as ações que eu já escolhi e os fundos imobiliários que eu também já escolhi. André, você não pensa em colocar uma outra ação? Você não pensa em colocar um outro fundo imobiliário? Outro fundo imobiliário não. Na verdade, tem um deles, que eu vou também deixar aqui na tela a proporção que eu tenho aqui de fundos imobiliários. Existe um deles, que hoje representa a maior parte ali dos meus fundos imobiliários, que é o fundo FVPQ11, que basicamente é o fundo de shopping, é um fundo monoativo, que é basicamente um shopping lá no Rio de Janeiro. Quando eu comprei esse fundo, foi o primeiro que eu comprei e a minha ideia era fazer com que o capital que eu colocasse ali dentro, ele se transformasse e aumentasse muito, porque esse fundo, um pouco antes da pandemia, ele chegou a custar mais de R$200 e eu fiz a compra dele a 125. Então ele representa uma quantidade muito grande ainda dos meus fundos imobiliários. Eu estou querendo me desfazer dessa posição, sair dela do 0 a 0. Coloquei ali uma ordem de venda de R$125, porque fundo de shopping, especialmente os monativos, a meu ver, eles não correspondem ao que eu sinto mais segurança no meu portfólio. Então eu vou esperar que o mercado ele volte e ele me entregue de novo o valor ali que eu paguei nesse fundo e nesse meio tempo eu vou receber ali os dividendos. Em relação às ações, eu estava pensando em fazer uma coisa nesse mês e eu vou compartilhar aqui com vocês qual que é o racional que existe por detrás. Tem a empresa de saneamento do Paraná, a Sanepar, que é muito conhecida de vocês, e ela anunciou seus dividendos até aí sem nenhum problema. O que acontece? A Sanepar, ela vem passando por algumas questões regulatórias muito importantes que você deve ficar atento se você investe nessa empresa, porque eles podem afetar ali um pouco da lucratividade da empresa, podem afetar algumas questões ali nos seus dividendos, nos juros sobre capital próprio que eles pagam. E outro problema que tem são os dividendos deles, numa medida que eles demoram muito para pagar. E o que acontece? Por mais que eles estejam provisionados para você receber, e você vai recebê-los, porque a empresa ela já anunciou isso, mas ela anunciou um último dividendo agora para
data de corte no dia 30 de junho de 2022 e ela marcou apenas para abril de 2023 uma assembleia na qual ela vai deliberar qual vai ser o momento que ela vai então pagar estes dividendos que ela anunciou agora. Considerando essa dificuldade no pagamento da Sanepar, eu venho pensando um pouco em trazer uma outra ação para minha carteira que pode transformar assim a minha carteira em dividendos mais constantes, diferentemente do que a Sanepar está me propiciando hoje. E essa ação basicamente é a Petrobras. Eu ando estudando bastante essa empresa, eu ainda não decidi por aportar nela, eu estou fazendo ali algumas investigações para ver se o preço do petróleo ele tende a se manter dessa maneira, talvez por alguns outros tantos meses, ou se ele tem o potencial de baixar um pouco, e a depender do que eu considerar ali nesse estudo, eu vou aplicar ou não meu dinheiro na Petrobras. Eu vi alguns relatórios e um deles que me chamou bastante atenção disse que a Petrobras lançou um comunicado dizendo que se o preço do petróleo se mantiver em $60 por barril, ele vai conseguir apresentar um lucro X que vai representar para os seus acionistas um dividendo muito alto. Ocorre que todos nós sabemos que o preço do barril do petróleo acabou subindo muito, foi para lá dos $120 o barril, ou seja, o lucro da Petrobras, consequentemente, acabou dobrando do que ela estava esperando que fosse acontecer, e isso levou com que muitas pessoas investissem na empresa, fez com que a cotação esticasse bastante, e essas pessoas tiveram assim o seu retorno, que foi basicamente um dividendo de quase 40% ali do capital que você investiu, que é muita coisa. De qualquer maneira, olhando para essa empresa no longo prazo, eu consigo enxergar um certo saneamento dos problemas que havia lá dentro. Ou seja, antes nós tínhamos questões de corrupção, nós tínhamos problemas de dívida, alavancagem, e ela já teve uma das dívidas corporativas mais altas do mundo. E hoje essa empresa, ela tem ali dentro um fluxo de caixa que é suficiente para pagar todas as dívidas dela em curto prazo. E interessante de tudo isso é que ela também tem a possibilidade de distribuir dividendos de uma forma muito constante. E eu, olhando um pouquinho para o passado dela, eu pude perceber que ela tem uma regularidade ali de 4 em 4 meses, anunciar algum dividendo e fazer o pagamento também bastante rápido. E é uma empresa que eu tenho considerado. E o que eu tenho em mente fazer? Eu não quero deixar de canto a Sanepar e tirá-la do meu portfólio, porque eu acredito que o saneamento, independentemente das preocupações que eu já trouxe aqui para vocês, ele é sim um setor perene, ele é sim um setor que gera uma certa previsibilidade das suas receitas. No entanto, a Sanepar hoje, ela tem sim essa dificuldade, e na verdade já há bastante tempo ela tem essa dificuldade de pagar com regularidade e com rapidez os seus acionistas. E isso faz com que, para aquela questão de bola de neve, juros compostos, ou enfim, qualquer outro nome que você queira dar, fique sim prejudicada a sua carteira de investimentos. Por mais que lá na frente, se você tiver um bom valor nela, ela vai te devolver bastante, que ela tem basicamente um dividendo sobre o valor que você aplica, de alguma coisa em torno de 5 a 6% ao ano, o que é bastante interessante. No entanto, essa falta de capacidade de pagar com rapidez me deixa um pouco preocupado, pelo menos para o curto prazo. E você pode estar imaginando, tá bom, André, mas você não investe para o longo prazo? Por que você está querendo me dizer algo do curto prazo? E eu explico qual que é o racional que tem por detrás disso. Quanto mais dinheiro entrar no fluxo dos meus dividendos, dos meus rendimentos, dos meus fundos imobiliários, mais rápido eu vou conseguir criar um patrimônio maior que vai me garantir sempre mês a mês ou a cada trimestre, quadrimestre, a cada ano, enfim, depender ali dos fundos imobiliários, das ações, me trazer um dinheiro interessante para eu colocar de novo na Bolsa de Valores. E se eu tenho que esperar, no caso, por exemplo, da Sanepar, 1 ano, 6 meses, para que eu consiga fazer isso de novo, e ela não traz um dividendo que seja tão interessante a ponto de eu esperar todo esse tempo, então eu acredito que é o momento sim de migrar para alguma outra empresa, mas não me desfazer dessa posição. Qual que é então a minha ideia no final disso tudo? Eu vou manter a minha posição na Sanepar, porque eu gosto do setor, eu gosto da empresa, ela tem sim todos os indicadores melhores do que as outras empresas ali que são seus pares na Bolsa de Valores, e eu quero mantê-la. Só que eu também estou querendo colocar a Sanepar, eu ainda vou avaliar isso para o mês de julho, e nesse vídeo eu vou tratar só do que eu fiz aqui em junho, mas eu já quero deixar aqui uma pitada do que pode ser o próximo vídeo, considerando os meus estudos, considerando tudo aquilo que eu ouvi a respeito da Petrobras. Mas, indo para o que eu fiz neste mês. Neste mês eu fiz a compra de 2 fundos imobiliários e fiz
a opção pela subscrição de algumas novas cotas de um fundo imobiliário também que eu tenho. 2 fundos que eu comprei. Um deles é o BLMG, que basicamente é um fundo logístico da Blue Macau. Ele tem me pago ali dividendos constantes, ele tem demonstrado que os seus contratos são seguros, tem galpões logísticos ali que são de níveis muito altos. E eu tenho sim gostado da gestão. Já mandei e-mail para o RI, eles me responderam com bastante rapidez, me responderam com bastante dados, tudo aquilo que eu queria saber eles me responderam e trouxeram ainda mais informações. Então foi muito importante esse contato para eu decidir então investir nesse fundo imobiliário. Outro que eu investi é o TRXF11, que também já é um fundo que já estava na minha carteira, que basicamente ele tem essas big box, que são aquelas lojas de varejo que nós temos na rua. Então eu gosto muito desse tipo de ideia, são contratos também longuíssimos e tem pago ali regularmente os seus rendimentos e inclusive ela tem anunciado ali agora uma subscrição de novas cotas. Ela disse também que a Obra Max ela vai entrar ali na composição do fundo, porque ela quer que o TRX construa para futuramente ela locar para eles. Eu também fiz a opção pela subscrição de cotas do fundo RECT11 e houve ali no período de sobras algum outro valor que eu também pude fazer a opção e fiz uma compra de todo esse montante ali que me permitiram comprar. E basicamente esses foram meus aportes dos fundos imobiliários. Dentro das minhas ações, como vocês já sabem, eu sempre reservo ali alguma coisa em torno de 100 e 110 reais para cada uma das ações e fiz aporte em cada uma delas que havia na minha carteira. Eu também, por conta de eu ter recebido alguns rendimentos da Sanepar neste mês, que foram anunciados no começo do ano, eu fiz aportes de novo ali na Sanepar para baixar um pouco ali meu preço médio, que está num patamar bastante razoável para mim, ali nos seus R$ 3,80, e é o suficiente para mim, de uma certa maneira, ter esse valor investido nela. Talvez no próximo mês, ali só para arredondar o número de ações que eu tenho, eu coloque um valorzinho a mais nela. No entanto, como eu já disse no começo aqui desse vídeo, eu tenho imaginado colocar uma outra ação, que é a Petrobras, até para que eu consiga identificar num ciclo de mercado onde a commodity está alta e quando nós vamos ter eleições, o que acontece com esse papel. E o que eu acho interessante, independentemente do valor que eu colocar ali dentro, estar posicionado para sentir como que o mercado ele vai reagir a eleições e a volatilidade talvez no preço da commodity, que pode subir mais ou que pode cair, a depender do que acontecer no cenário externo entre Rússia e Ucrânia, na guerra que tem lá, que nós já sabemos qual que é a influência que isso gera aqui no mercado interno, especialmente no petróleo. E estando vinculado ali a essa ação e sabendo como que ela vai se comportar, vai ser interessante para que eu aprenda como investidor como que as commodities funcionam a longo e médio prazo. E considerando que seria, sim, interessante colocar mais uma ação de uma empresa bastante segura e que, a meu ver, está bastante saneada, pode me gerar um conhecimento ímpar, que eu gostaria, então, de passar aqui para vocês e que eu vou passar para vocês se eu efetivamente decidir investir nessa empresa. Eu gostaria de agradecer pelo acompanhamento aqui de todos os meus vídeos. Eu estou recebendo feedbacks muito interessantes, estou recebendo também mais inscritos, aí eu já estou chegando ali meus quase 50 e quero agradecer muito a você. Se você então gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe, traga para os seus amigos que também investem e que estão no começo ou querem ter alguma informação diferente, querem acompanhar o que é uma carteira de investimentos de uma pessoa normal. Compartilhe então esse vídeo, tá certo? Muito obrigado e tchau!